Olá, é bom ter você de volta. Nesse vídeo nós vamos examinar as principais decisões publicadas em dezembro de 2017 pela SDI 1. Um primeiro destaque a se fazer é que todos esses processos ao qual nos referimos hoje vão estar indicados abaixo na descrição do vídeo com um link a partir do qual você pode obter a ementa integral desses julgados. Assim, esse primeiro julgado que nós vamos examinar, que são os embargos 78500, tratam da aplicação da súmula 126, ou seja, aqui no caso, a SDI verificou que a turma foi analisar um laudo pericial que estava contido nos autos, no qual trazia informação que não estava registrada no acórdão regional. E nesse caso, a SDI entendeu que esse tipo de pronunciamento contraria a súmula 126. Um outro caso é o dos embargos 1359, no qual se esclarece que é competência da Justiça do Trabalho a demanda do trabalhador com o pedido de recolhimento pelo empregador de contribuições para a entidade de previdência privada, em decorrência das parcelas salariais deferidas em reclamação trabalhista diversa, e que esse entendimento não contraria a conclusão do STF nesses recursos extraordinários referidos na ementa. Ou seja, o STF já pacificou um entendimento que não é da competência da Justiça do Trabalho a demandas que tratem de previdência privada. Entretanto, a jurisprudência que vem se consolidando no âmbito do ST é de que se a pretensão do trabalhador for simplesmente o recolhimento de contribuições decorrentes de parcelas salariais deferidas em outra reclamação trabalhista, de que essa pretensão estaria compreendida na competência da Justiça do Trabalho. É só observar que em alguns processos se deferem parcelas salariais que são base de cálculo para contribuições para a entidade de previdência privada. E nesse caso, conforme se tem aqui, a jurisprudência que se consolida é no sentido de que permanece como da competência da Justiça do Trabalho o exame dessas questões. Um outro processo que nós vemos aqui nesse caso, então, é esse agravo regimental em embargo, ou seja, os embargos não foram admitidos e houve necessidade da interposição de agravo regimental. Nele se tem que os efeitos da confissão ficta imposta à autora em decorrência do seu não comparecimento à audiência de prosseguimento em que deveria depor, não subsistem, diante da ausência de registro de horário que deveriam ser apresentados pela reclamada, em virtude de sua obrigação legal. Ou seja, a disciplina do processo do trabalho indica que especialmente o reclamante, que já estava intimado para comparecer em audiência de prosseguimento de instrução, no qual deveria depor, se esse reclamante se ausenta, não comparece a essa audiência, poderia ser decretada a confissão ficta. Entretanto, nesse julgamento específico, se entendeu que está de acordo com a jurisprudência do TST essa conclusão de que, ainda que se caracterize a confissão da parte reclamante que não compareceu à audiência de prosseguimento de instrução, essa confissão não vai produzir efeitos integrais em vista da ausência da juntada dos registros de horário pelo reclamado. É uma decisão relativamente particular que eventualmente pode ser encontrada alguma divergência, mas essa decisão especificamente foi considerada como de acordo, ou melhor, que essa decisão não caracterizaria contrariedade à súmula 74 ou à súmula 338 do TST. E aqui, mais uma vez, usando de alguma forma, por assim dizer, ampla, esse termo precedente. Aqui a melhor colocação seria julgado, já que nesse caso não se está se referindo a um precedente de caráter obrigatório. Então, o que nós temos nesse próximo processo, então, é uma referência à posição da SDI que se consolidou, no sentido de que a acusação de prática de ato de improbidade constitui grave imputação ao empregado e a desconstituição pelo judiciário demonstra claramente o abuso do direito do empregador de exercer o seu poder disciplinar, havendo abalo e dano moral em ré ipsa, ou seja, por esse julgamento 15.75100,
se aplicou esse entendimento prevalecente na STI, no sentido de que se a justa causa que esteve baseada em ato de improbidade é desconstituída pelo judiciário, esse ato caracteriza o abuso do poder diretivo, do poder disciplinar e do poder do empregador de rescindir o contrato de trabalho. Consequentemente, nessa circunstância, a mera reversão da justa causa com base em ato de improbidade já caracteriza a obrigação de reparar dano moral. Aqui, tratando de uma questão processual, nesses embargos 29 e 100, nós temos que o juiz está autorizado a reduzir equitativamente a cláusula penal, independentemente de pedido da parte, na hipótese em que houver cumprimento parcial da obrigação principal ou se o montante da penalidade se mostrar excessivo. A parte significativa dessa questão é que a declaração ou o fundamento de que a redução equitativa do percentual da cláusula penal fixada no acordo não ofende coisa julgada. Assim, esse acórdão é bastante interessante para que se fixe essa compreensão. Ou seja, se no caso concreto houver a fixação de uma multa ou de uma penalidade para o cumprimento de acordo e esse acordo é substancialmente satisfeito ou ainda se revele um excesso nessa imposição de multa, o juiz está autorizado a rever essa cláusula penal, sem que se caracterize ofensa à coisa julgada. Passando então a esse outro processo, o 10.100, nós temos que o reconhecimento da ilegalidade da jornada 12 por 36 não pode ser acompanhado de abrupta redução salarial, quando da adequação à jornada legal de 40 horas semanais. E nesse caso seria então cabível a indenização contemplada na súmula 291. Qual é a circunstância? Conforme a jurisprudência do TST, especialmente pela súmula 291, você tem que a supressão de horas extras habituais justifica o pagamento de uma indenização ao trabalhador. Nesse caso, o que se caracterizou é que o trabalhador estava submetido a uma jornada de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, e houve a necessidade e essa jornada foi considerada irregular, ou seja, as horas que superassem a oitava diária seriam consideradas como horas extras. E nessa circunstância, como ele teria, em tese, um pagamento diário de 4 horas extras, o reajuste ou a readequação desse trabalhador a uma jornada de 40 horas, ou uma carga semanal de 40 horas, corresponderia a uma supressão de horas extras. O importante desse julgamento é de que se caracterizou a obrigação de indenizar a supressão de horas extras, mesmo na circunstância em que essa supressão tenha decorrido de decisão judicial, ou seja, a alteração da circunstância da execução do trabalho se deveu à decisão judicial. Aqui os aspectos laterais importantes a serem destacados propriamente, não se tem uma jornada legal de 40 horas semanais. Jornada, como deriva da origem do termo, se refere à quantidade de trabalho exercitada num dia. Assim, não se tem propriamente uma jornada de 12 por 36, mas um regime de escalas de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 de descanso. E da mesma sorte, não é muito adequado a essa noção de jornada semanal. Seria uma carga ou a duração legal do trabalho de 40 horas. Uma decisão seguinte, nós vemos aqui um tema absolutamente relevante atualmente, é a satisfação do parágrafo 1º-A do artigo 896. Assim, nos embargos 10, 191, você tem que a referência à tese adotada pelo Tribunal Regional, desacompanhada de transcrição do trecho pertinente, objeto da controvérsia, não satisfaz o requisito previsto no artigo 8961, parágrafo 1º-A, e especialmente o seu inciso 1º, porque não viabiliza o confronto analítico entre a tese central assentada pelo TRT e a fundamentação jurídica apresentada no recurso de revista. Ou seja, não basta a mera referência, ou seja, a indicação por referência do
fundamento do acórdão regional. Há necessidade da transcrição do objeto da controvérsia, ou seja, da identificação de que aquele acórdão tratou de um determinado tema que corresponde ao tema exposto no recurso de revista. Aqui nós temos mais um caso que trata da aplicação do artigo 896, parágrafo 1º A. No caso, a jurisprudência do TST vem entendendo que, apesar da parte ter que transcrever a parte do trecho do acórdão regional que identifica o pré-questionamento da matéria, a transcrição integral do acórdão regional não satisfaz, porque não permite aquele confronto analítico exigido nos outros incisos do parágrafo 1º A do artigo 196. Entretanto, nesse caso foi admitida a transcrição integral do inteiro teor porque a fundamentação é sucinta, o que quer dizer, provavelmente aqui se teve um ou dois parágrafos transcritos ou uma transcrição integral que não traz matéria que seja estranha a esse tema específico, ou seja, admitiu-se a transcrição do inteiro teor porque a fundamentação é sucinta. E aqui, num terceiro julgamento, no agravo 220, nós vamos ter que a transcrição da ementa do acórdão regional não satisfaz o artigo 896, parágrafo 1º A, quando ela não esgota todos os fundamentos da decisão, ou seja, até se admite a transcrição da ementa como satisfação do artigo 896, parágrafo 1º A, quando ela apresente os fundamentos da decisão regional. Aqui, no caso, não se teve a demonstração de todos os fundamentos da decisão regional na transcrição da ementa. E assim, não se tem caracterizado a satisfação desse dispositivo legal. E nesse caso, então, nós vimos esses três julgamentos. Um que não admite a mera referência, ou seja, ele exige a transcrição. Um segundo, que admite a transcrição em inteiro teor, desde que essa transcrição seja sucinta, que a fundamentação do regional seja sucinta. E nesse caso, em que houve a transcrição da ementa, que não esgotava todos os fundamentos da decisão, ou seja, que aqui não satisfez a previsão legal do parágrafo 1º A. Aqui nós vamos ver um julgado relativo à primazia da realidade, a aplicação da primazia da realidade. No caso, os embargos 12 e 27. Ainda que o edital do concurso público tenha estabelecido que o período relativo ao curso de formação não caracterizaria vínculo empregatício, tal previsão não tem o condão de afastar a incidência dos artigos 2º e 3º da CLT. Porquanto, à luz do princípio da primazia da realidade, o curso de capacitação não se voltava para a simples formação do empregado, mas tinha a finalidade específica de qualificá-lo para a realização de atividades típicas do contrato de trabalho. Numa outra vertente do princípio da aplicação do princípio da realidade, nós temos os embargos 10.4600, no qual se diz que o conhecimento dos embargos não se viabiliza quando a turma decide em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que as formalidades previstas no artigo 317 da CLT não obstam o enquadramento do empregado que exerce a atividade docente na categoria de professores, devendo essa questão ser analisada em cada caso sob a ótica do princípio da realidade. Ou seja, aqui o que se detectou é que determinado trabalhador exercia uma atividade específica de professor, mas não tinha a formação específica para essa atividade. O que se caracterizou, então, foi nesse caso, foi se admitir o enquadramento desse trabalhador na categoria de professor, mesmo que não se atendidos algumas contingências formais para esse exercício desse cargo. Isso tudo em respeito à primazia da realidade. Aqui, por esse embargos 389, se explicitou que também vai se aplicar a orientação 415 para o pagamento de diferença do adicional noturno. Ou seja, a orientação número 415 veio a especificar que quando houvesse necessidade de pagamento de horas extras, poderia ser abatido ou deduzido o valor que tivesse sido pago durante todo o período imprescrito daquele valor que fosse caracterizado como devido. Nesse caso, a SDI explicita que também para o adicional noturno vai se considerar um montante global pago ao trabalhador para deduzir das
do adicional noturno que ainda deva ser pago. Aqui nós vamos ver alguns julgados acerca da caracterização de atividade fim ou atividade meio para enquadramento da terceirização como lista ou ilista. Aqui nesse primeiro caso nós temos os embargos 14 e 19. E aqui se tem que a circunstância essencial é de que há vários julgados nesse tribunal reconhecendo a ilicitude da terceirização da contratação de empregado para execução de venda de bilhetes de passagem de empresas de transporte ferroviário, por considerar que a atividade de venda de passagem está ligada à atividade fim da empresa tomadora de serviço. Entende-se por essa mesma ratio decidente presente no caso dos autos, na medida em que a venda de bilhetes de passagem, pelo menos em agências próprias da empresa ré, inclusive aquelas situadas em terminais rodoviários, enquadra-se como atividade essencial ao funcionamento e dinâmica da empresa tomadora de serviço, que realiza transporte coletivo de passageiros. Ou seja, aqui se reafirmou a jurisprudência de que a venda de passagens em estabelecimento próprio, tanto no transporte ferroviário quanto no transporte rodoviário coletivo, se caracteriza como atividade fim e, consequentemente, não pode ser sujeita à terceirização. Essa, especialmente diante da regulação anterior à reforma trabalhista. Aqui um outro exemplo da caracterização ou não de atividade fim, no agravo 366. Consoante demonstrado no acordo embargado, por meio dos precedentes transcritos, essa Corte Uniformizadora reconhece que as atividades relacionadas à distribuição de bebidas estão inseridas na atividade precípua da ré, aqui no caso a Ambev, porquanto se trata da comercialização e distribuição de seus produtos e serviços integrados à cadeia produtiva. E aqui, de alguma sorte, amplificando o que foi dito no julgamento anterior, quando se tratar de comercialização e distribuição de produtos, sejam eles da Ambev, ou seja, de outra atividade semelhante, como por exemplo gás engarrafado, se vai admitir ou se vai considerar que essa comercialização e distribuição se caracteriza como atividade fim e, consequentemente, não pode ser sujeita à terceirização. E, mais uma vez, pelo menos no regime anterior à reforma trabalhista. Aqui é uma questão processual que vai estar no embargos 10 a 84. No qual se esclarece: se o banco efetuou a autenticação de guia, é porque o valor recolhido é o efetivo lançado no aludido documento, na razão pela qual a ilegibilidade daquela autenticação não compromete a aferição do requisito atinente ao recolhimento das custas processuais. A circunstância é de que a compreensão normal é de que, uma vez que a autenticação na guia de recolhimento, especialmente de custos ou de depósito recursal, esteja legível, não se teria comprovado esse recolhimento. Entretanto, nesse caso específico, e que pode servir de amparo para algum tipo de impugnação que você precise fazer, nesse caso específico se entendeu que a mera ilegibilidade, nesse caso em que houve essa autenticação não caracterizaria da exceção, porque não permitiria dúvida acerca do valor recolhido. Aqui nesse agravo 175, o que a gente vai ter é a projeção do aviso prévio na contagem do prazo prescricional, ainda que controvertida a própria existência do vínculo de emprego, ou seja, no caso de que haja uma pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego, a contagem do prazo prescricional vai incluir também a projeção do aviso prévio. No caso, não o encerramento do contrato para fins de contagem de prazo prescricional não vai ser aquele da efetiva parada ou do efetivo término da prestação de serviço, mas vai ter que se considerar também o tempo que seria devido como um aviso prévio. Aqui é um caso bastante particular, tratado nos embargos 28 e 140. Conclui-se, nos termos da emenda desse julgado, que conclui-se que a utilização de polígrafo, ou seja, o detector de mentiras,
nas relações laborais configura ato ilícito que atinge a dignidade humana e os direitos da personalidade do empregado, notadamente a honra, a vida privada e a intimidade, o que dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais. Aqui um caso bastante particular de que uma empresa, uma companhia de transporte aéreo utilizava do polígrafo em algum ou detetor de mentiras ah, em prática interna de tomada de depoimento de empregados, ou seja, de interrogatório de empregados no âmbito das suas operações. O que se assentou, então, nesse caso, um caso relativamente antigo, iniciado em 2004, é de que esse uso de polígrafo não é admissível nas relações laborais e caracteriza danos morais. No agravo 288, o TST esclareceu, a SDI esclareceu que algumas parcelas do pagos a empregados podem não integrar a base de cálculo de horas extras de adicional noturno se essa base de cálculo está ajustada em acordo coletivo em percentuais superiores aos exigidos em lei para remunerar os respectivos adicionais, ou seja, aqui se autoriza que a norma coletiva estabeleça uma base de cálculo própria para as horas extras e o adicional noturno, especialmente se for em percentual superior ao exigido em lei para essas parcelas para o adicional noturno e horas extras, e dessa forma se admitiria que algumas outras parcelas de natureza salarial não se incluíssem nessa base de cálculo. Vai ser oportuno, então, examinar alguns casos que não são especificamente da subseção 1, mas são da subseção de 2, que, por exemplo, trata de ações rescisórias e de mandato de segurança. Aqui, nesse caso, se trata do agravo 251, no qual se tem, conquanto inicialmente tenha adotado compreensão no sentido de que o valor da causa da ação rescisória que pretende desconstituir, ainda que parcialmente, decisão proferida na fase de conhecimento, deva ser avaliada em face do valor da condenação atualizado, não é o entendimento que tem se firmado nessa subseção, nas discussões travadas no exame dessa ação. A SDI 2 definiu que, na hipótese, o valor da causa da ação rescisória deve ser estabelecido de modo proporcional ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Aqui, no caso, a SDI 2 está tratando do depósito prévio na ação rescisória. Havia uma compreensão de que deveria se fazer o depósito prévio correspondente ao valor da causa original, independentemente de que a pretensão rescisória fosse parcial ou não. E nesse caso, a SDI 2 fixou o entendimento de que esse valor da causa, para fins de definição do depósito prévio necessário, vai ser detectado de modo também proporcional ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Aqui a SDI 2 tratando de uma situação bastante peculiar, aqui no caso no julgamento do RO 10614. Trata-se especificamente de uma parte que identificou que ela não foi intimada regularmente, ou seja, ela tinha a pretensão de interpor recurso, mas em vista da, não da intimação irregular, ela não teve essa oportunidade. A prática que ela adotou foi peticionar e pedir a devolução dos autos. Por esse julgamento, a SDI 2 veio a concluir de que a conduta mais adequada seria, uma vez percebida a intimação irregular, a parte realiza o ato que deveria ter realizado e informa a essa circunstância, essa irregularidade processual e pede que aquele recurso ou aquele ato seja considerado como tempestivo. É o que você vai ter aqui, que conforme se consta da emenda desse julgado. Nesse contexto, caberia à parte interpor recurso de revista na ocasião em que teve conhecimento da publicação do julgamento do recurso ordinário. Observe-se que, ao peticionar nos autos, alegando a irregularidade da intimação, o impetrante confirmou a ciência inequívoca de todos os termos da decisão e, dessa forma, supriu a nulidade. Assim, deu-se início à fluência do prazo para a interposição do recurso cabível, o qual submeteria ao conhecimento dessa Corte a decisão acerca da nulidade da preliminar a ser suscitada, ou seja, a parte deveria indicar que interpôs o recurso fora do prazo original de 8 dias, porque ela foi intimada regularmente. E quando se realizasse o juízo de admissibilidade
no TST, se verificaria essa circunstância de que a intimação foi regular e irregular e, consequentemente, a parte deveria ter a oportunidade de interpor o recurso a partir do prazo em que ela efetivamente teve ciência. E no caso aqui, nessa circunstância, a parte impetrou um mandado de segurança exigindo que fosse realizada a intimação, mas não, no caso a SDI 2 entendeu que o procedimento correto seria produzir o ato, no caso interpor o recurso, informar da irregularidade para que se pudesse promover ao tempo do juízo de admissibilidade a adequação do processo, admitindo como tempestivo aquele processo, mesmo que posterior ao prazo contado da intimação que se caracterizaria como irregular. Nesse caso, nesse RO 124, você tem um exemplo da aplicação da teoria das nulidades processuais trabalhistas. Aqui, no caso, se vai esclarecer que a eventual ausência de intimação do Ministério Público do Trabalho somente acarretaria nulidade quando restar comprovado o manifesto prejuízo às partes, ou ônus da prova que compete a quem alega nulidade, no caso, o próprio Ministério Público, o que não ocorreu nesse caso. Ou seja, em algumas circunstâncias, há necessidade de intimação, algumas reclamações trabalhistas, algumas ações próprias tramitadas no processo de trabalho, haveria necessidade de intimação do MPT. A ausência dessa intimação caracterizaria uma irregularidade processual e, consequentemente, poderia justificar a anulação de atos processuais. Entretanto, o que esse julgamento da SDI 2 veio esclarecer é de que, mesmo nessa situação, haveria necessidade da demonstração do prejuízo à parte, o que não ocorreu nesse caso e, consequentemente, não se caracterizou. A irregularidade, ou melhor, essa irregularidade não se caracterizou como grave o suficiente para justificar a nulidade de atos processuais. E assim nós encerramos esse vídeo. Eu espero que seja útil para você. No caso, na descrição do vídeo você encontra o link para a ementa completa de cada um desses julgados. Eu agradeço a atenção e nos vemos daqui a pouco. Até mais.